Existe hoje um alerta vermelho, uma grande preocupação de todos os ortopedistas para o paciente que tem principalmente artrose nos membros inferiores, como por exemplo joelho e quadril, por conta de algo que é novo, são o uso desenfreado das medicações para emagrecimento, como por exemplo o Ozempic, o Mounjaro e o que vai vir aí, que é a retatrutida, que o pessoal está falando muito. Por que isso é uma preocupação? Porque a gente sabe que a musculatura é um dos principais aliados para quem tem artrose e nosso tratamento sempre foi direcionar para o movimento, para a melhora do condicionamento físico, melhora da massa muscular, e os estudos mostram de forma consistente que quem faz uso dessas medicações acaba também perdendo muito a massa muscular. Então a nossa grande preocupação, nosso grande medo é se isso hoje vai levar à piora desses quadros de artrose, de desgaste nas articulações que essas pessoas têm. Mas será que essa preocupação, ela se justifica pelos dados que a gente tem nos estudos mostrando que o efeito do Mounjaro, do Ozempic nos pacientes que têm artrose, será que realmente essas pessoas elas vão piorar a dor delas, vai piorar a doença delas? Bom, a gente vai falar nesse vídeo de 2 estudos que nos respondem sobre essa questão. Você precisa ter medo? Você precisa ter alguma cautela quando você está usando essas medicações? Bom, vou falar bem rapidamente o seguinte, o primeiro estudo que eu vou falar é um estudo grande que ele faz uma comparação, ele pega pessoas que são obesas e que têm uma artrose com uma dor de moderada a severa. Então, pessoas que têm a vida bastante impactada por conta da artrose, e um grupo ele dá a semaglutida, que é o Ozempic, e o outro grupo ele dá uma medicação que é um placebo que não tem efeito e manda esses 2 grupos de pessoas fazerem tanto atividade física quanto controlar a alimentação. Dessa forma, eles verificaram que, isso a gente já sabe amplamente, que quem faz uso dessas medicações vai perder mais peso, mas a gente descobriu 2 outros fatores, que é melhora dos scores de dor e melhora da funcionalidade. Então, no dia a dia, subir e descer escada, atividades do dia a dia, essas pessoas também melhoram quando vão fazer uso dessas medicações. Bom, isso acontece, de acordo com esse estudo, a gente não consegue saber todos os mecanismos por trás disso, mas a gente vai falar de um outro estudo que nos responde, que nos sugere algo interessante, que é o seguinte: a perda de peso, pelo simples fato de você que está obeso perder peso, já vai ser uma ajuda enorme para você conseguir melhorar o seu quadro de artrose. Por quê? Porque também nesse estudo mostrou-se que mesmo quando você perde massa muscular, o peso que você perde no total é tão grande que a proporção entre a sua massa muscular e o seu peso total, ele vai ficar até positiva, ficar melhor do que era antes, e isso é algo que vai ter um efeito positivo. Mas lembrem-se, isso o paciente esquece no consultório, as pessoas que estão usando por conta própria esquecem que quando eu falo que tem um benefício de uso dessas medicações, eu tiro essa conclusão baseada em estudos que essas pessoas não apenas usaram a medicação, eles usaram a medicação, mudança de estilo de vida, dieta e atividade física, treino, porque o treino e isso é o ponto importante do que eu vou falar para vocês, é que desde que você faça um treino resistido, você consiga não ter uma restrição calórica muito intensa e consiga consumir uma quantidade de proteína suficiente, aí sim você vai ter esses efeitos de melhora nesse quadro de dor. E esse efeito, interessantemente, ele não se deu num outro estudo que foi relacionado à liraglutida. A liraglutida é uma substância que tem um efeito menos intenso do que a semaglutida, que é o Ozempic, e no estudo que fizeram justamente tentando avaliar isso, um estudo mais antigo, não se mostrou que tem um benefício da artrose, mas muito provavelmente a explicação para isso é que nesses estudos você não teve uma perca tão grande de peso nessas pessoas. Então a gente sabe que o peso em si, o sobrepeso, a obesidade, ele é um fator de risco para desenvolvimento e para piora do seu quadro da artrose. Então, quando a gente controla isso, a gente consegue melhorar esse seu quadro de dor e essa perca de função que você tem relacionado com a artrose no joelho, no quadril, em qualquer articulação, principalmente articulações de carga. Bom, mas a obesidade, entendam que a obesidade, o problema
ela não é única e exclusivamente a questão de peso da sobrecarga mecânica. Então, quando a gente fala que o peso é um problema para sua articulação, porque você tem mais sobrecarga mecânica e dessa forma tem mais compressão nas estruturas, na cartilagem, uma sobrecarga maior, associada a uma massa muscular pior, acaba aumentando a chance de você ter a degeneração dessa articulação. Mas a obesidade não é só isso, a gente tem que lembrar que a obesidade ela é uma condição que leva a alterações metabólicas. Por quê? O tecido gorduroso, principalmente em excesso, ele faz a liberação de produtos de citocinas que são pró-inflamatórias e isso gera um processo inflamatório meio generalizado no seu corpo, inclusive na sua cartilagem. E daí vem um segundo estudo interessante, que é o estudo que ele realmente avaliou, ele fez o seguinte forma, ele avaliou se essas medicações eles vão ter efeito apenas, a semaglutida vai ter um efeito apenas pelo peso que ele faz perder, ou ele tem uma ação direta, que é independente do peso, de forma que consiga levar a melhora nesses quadros da artrose. Então ele acabou avaliando de forma microscópica, de forma molecular, que a semaglutida ela tem uma ação que é uma ação que influencia no metabolismo da cartilagem. Então ele age como se fosse um condroprotetor. E essa ação da condroprotetora, ele usa duas vias, basicamente a via diretamente do GLP-1 mesmo, análogo do GLP-1, e uma via através da insulina, porque isso está relacionado com a parte metabólica da cartilagem. E como eu falei, a obesidade é uma condição que tem alterações metabólicas de forma geral, inclusive na sua cartilagem. E se eu consigo otimizar essa parte metabólica, eu também tenho um efeito direto da medicação. A notícia mais ou menos em relação a esse estudo é que é apenas um estudo em animal, então ele nos sugere isso, mas não nos permite tirar essa conclusão, mas sem dúvida nenhuma a gente está vendo que o efeito dessas medicações para quem tem artrose também, ela é muito importante no contexto de melhora do seu quadro clínico. Então hoje eu digo que ele é mais um aliado do que um inimigo na ortopedia, mas a gente tem, eu posso aqui dizer para vocês dois cenários, quando que ele é mais aliado e quando que ele é inimigo. Então, ele é aliado no tratamento da artrose, desde que eu, médico, principalmente ortopedista, eu consiga fazer o meu paciente esteja disposto a fazer isso, que é usar a medicação e fazer o tratamento completo. A medicação ela não pode substituir o plano. O plano completo é você fazer uso das medicações, mudança de estilo de vida, vai fazer a sua dieta, mas também tem que fazer atividade física de treino resistido. Eu postei no outro dia um vídeo interessante falando a respeito de quais exercícios que tem mais benefício para quem tem artrose, então dá uma conferida lá. Então, desde que ele entre dentro do plano, ele é um aliado. E quando que essas medicações eles podem ser catastróficas no seu quadro da artrose? É quando você acha que achou a pílula mágica e que vai usar ela e que não precisa treinar, não precisa fazer mudança de estilo de vida e dessa forma isso provavelmente vai te custar, vai te levar a uma sarcopenia que muito provavelmente vai levar uma piora do quadro da artrose. Bom, então o resumo final, a minha visão a respeito do que a gente tem das melhores evidências hoje é que sem dúvida nenhuma a perca de peso que essas medicações nos entregam, ela é extremamente benéfica desde que você faça a sua reabilitação, desde que você faça o resto do plano e ela também pode ser maléfica se você não seguir esses pilares que está relacionado com a mudança de estilo de vida e com exercício físico, principalmente exercício físico resistido para conseguir manter a sua massa muscular. Bom, me diz aí se você já teve alguma experiência, já usou essas medicações ou conhece alguém que está fazendo uso dessa medicação e que talvez seja interessante compartilhar de forma que ela não cometa esses erros que pode sair bastante caro.